Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael, educador de Geografia do Cursinho Laudelina. Este é o nosso terceiro vídeo com aulões para resumo dos conteúdos passados esse ano no cursinho. Esse é o nosso segundo aulão com o tema de Geografia Regional Brasileira. Neste vídeo eu vou abordar os conteúdos dessas 5 aulas que nós tivemos ao longo do ano no cursinho, né? Com os temas de questão agrária, demografia, território, formação territorial brasileira e cidades. Lembrando que todos esses conteúdos, eles estão no Google Sala de Aula. Então lá vocês vão ter não só as apresentações, mas a gravação das videoaulas que nós fizemos ao vivo e também os exercícios, tá bom? Antes de iniciar, vamos repassar aquelas nossas dicas de estudo que a gente sempre dá. Primeiro, mantenha uma rotina de estudos, né? Tente estudar um pouco todo dia, uma matéria de cada vez. Aproveitar que está nessa reta final já para o Enem, pegar aí 6 dias da semana, 1 horinha por dia para dar uma estudada, tá? Pode usar esses resumos como base para os seus estudos de geografia. Uma coisa muito importante, escreva do seu jeito tudo que você está estudando, não só faça videoaulas. Faça um resumo, mantenha um caderno, anote pequenos pontos mais importantes que você pegou das explicações. Isso é muito importante. Revise as notas antigas, os resumos antigos que você fez, para você comparar. Isso vai ajudar você a fixar o conteúdo, vai ajudar você a conseguir pensar criticamente sobre o que você está estudando, tá bom? E não esqueçam de sempre pedir ajuda para a gente. Vocês podem mandar suas dúvidas ou no grupão lá do WhatsApp do cursinho, ou buscar diretamente os educadores para conversar qualquer questão que não esteja bem resolvida dos temas, ou qualquer outra dúvida de exercício, e por aí vai, tá bom? Vamos começar pelo estudo do campo no Brasil, estudo da questão agrária, e do porquê que é tão importante a gente fazer esse estudo, né? Quem viu a minha aula de questão agrária vai lembrar desse slide que eu coloquei uma frase de um sociólogo brasileiro, José de Souza Martins, que resume bem o porquê que é importante. Ele diz: é o estudo do mundo rural que possibilita mostrar o funcionamento da sociedade brasileira como um todo. O rural é o ponto nevrálgico que permite perceber o padrão de realização do capitalismo no Brasil. Ou seja, o que ele está falando, né? O estudo do meio rural, o estudo do campo no Brasil, sua história, seus processos de formação e seu estado atual, eles são muito importantes para entender toda a sociedade brasileira, o porquê nós somos como nação, como povo. E agora a gente vai ver isso, o porquê, né? O porquê disso. Lembrando, né, que antes do descobrimento, entre aspas, do Brasil, aqui já existia, né, povos que habitavam e, e, e conviviam, viviam e desenvolviam suas relações neste território que hoje a gente chama de Brasil, né, que existiam diversos povos indígenas de diferentes etnias que conviviam nesse território, né? Então, a gente não vai trabalhar nessa chave de que se descobriu o Brasil, de que antes essa era uma terra vazia, e a gente vai ver, vai desenvolver essa ideia mais para frente, né? Então, como que se deu, a partir da colonização do Brasil, da invasão, do início da colonização do Brasil pelos portugueses, essa territorialização, ou seja, lembra do conceito de território, em que os processos econômicos, sociais e geográficos impostos pelos colonizadores transformaram, ao longo de 4 séculos, o território brasileiro, né? E qual que foi a motivação
desse processo de territorialização da colonização foi a exploração agropecuária da colônia pela metrópole. Para quê? Para gerar lucros para a metrópole, né? E eu destaquei aqui 4 principais características deste processo que é importante a gente lembrar. Primeiro, né, que antes essas terras, elas não tinham donos, mas tinham ocupantes, que eram os indígenas, né? Então, esse processo se deu pelo roubo da terra indígena, né, transformada em grandes latifúndios monocultores de posse dos europeus, né? Então, o que era um processo em que a coroa proclamou dona das terras e fazia o quê? Concedia as terras para colonos europeus virem produzir nelas, a mando da coroa, né? E que eram as chamadas sesmarias. Então, mas a produção dessas sesmarias, ela direcionadas à exportação. Não era para você formar uma colônia, desenvolver um país, desenvolver uma nação aqui no Brasil, mas era para você produzir e exportar, né? Ou retirar daqui as riquezas para exportar. Isso é muito importante. Segundo, que a mão de obra de todo esse trabalho era primordialmente da escravidão de negros africanos por meio do tráfico de pessoas entre 1530 e 1888, e de indígenas por meio dos processos de guerra justa e escravidão voluntária, tinha que colocar umas aspas também aí, de 1530 até 1757. Então eles formaram a mão de obra da colônia, né? Essas pessoas negras e indígenas escravizadas. Terceira característica, que a interiorização, ou seja, o processo pelo qual ia se constituindo a colônia para dentro do território, a partir do litoral, se deu por meio das bandeiras, né? Realizada pela, escrevi aqui interiorização, mas é pela dominação e extermínio de indígenas. Ou seja, eles usavam indígenas escravizados contra os outros povos indígenas, né? Então, as bandeiras eram promovidas para adentrar no interior, procurando por recursos naturais, e também para aprisionar indígenas para servirem de escravos, principalmente no início da colônia. A mão de obra indígena era mais usada do que a de negros no início da colônia, porque eles já estavam lá. Só depois, lá do século XVIII para frente, que foi sendo substituída pelo tráfico de negros escravizados da África. Por quê? O tráfico de pessoas negras da África era um negócio muito lucrativo, internacional. Então havia uma pressão para que se usasse mais essa mão de obra do que a dos indígenas. Então é importante lembrar que os indígenas não participavam dessas bandeiras como parceiros dos europeus, como muitas vezes tem gente até que fala isso, né? Eles eram usados mesmo, na verdade, ou como escravos e também como tática de sobrevivência dos seus povos. Então, por exemplo, eles pegavam um povo indígena que tinha um inimigo lá no interior, e para manter esse povo como tática de sobrevivência, eles encaminhavam eles para os inimigos. Então eles exploravam isso nos indígenas também. Tá certo? E quarto, que foi o processo de apagamento cultural de negros e indígenas para facilitar a dominação. E por diversas maneiras, né? Pela catequização, né, dos negros e dos indígenas, pela miscigenação, pelo estupro, trocas de nomes e separação de grupos, né? Principalmente isso acontecia entre os negros que vinham aqui de uma mesma nação, eles separavam essas pessoas, trocavam os nomes deles quando chegavam aqui e colocavam pessoas de diferentes nações juntas, para que eles não se formassem grupos que pudessem resistir. Tá certo?
Então vamos olhar como se deu no mapa, ao longo do tempo, essa territorialização, né? A gente dá para ver que logo no século XVI, né, no início da colonização, a principal atividade, né, era o quê? A exploração do pau-brasil, em que simplesmente se retirava pau-brasil para levar para a colônia, né? E uma exploração da cana-de-açúcar ainda muito incipiente, né? E isso permitiu a ocupação no litoral da colônia, né? Que ao longo do tempo, ela foi... Um segundo só, pessoal, que o gato prendeu aqui. Ao longo do tempo, foi se interiorizando essa exploração, essa colônia, né? Por meio das bandeiras, seguindo as margens dos rios, né? E vencendo barreiras das encostas, das serras, né? E aí entramos em outro ciclo, né, de exploração, né, que era o ciclo da cana-de-açúcar, né, uma pecuária extensiva começou a se formar, vários pontos de mineração foram sendo descobertos, né, começou também um processo forte de interiorização na Amazônia para extrair o que eles chamam de drogas do sertão, que na verdade eram várias especiarias que eram só encontradas no interior da Amazônia, né, como o cacau, açaí, por aí vai. E já no século XVIII, a gente percebe que já há uma certa integração nesse território, né, em que o processo de interiorização ele conseguiu avançar bastante, né, principalmente motivado pela abertura de novos pastos, novas áreas de pastagem, né, novas áreas de mineração, né, que motivaram esse processo de interiorização. Como sempre, à custa, né, do extermínio indígena, da escravização dos povos negros africanos, né. Então, que sobrou desse processo, né? Com o fim da colônia, né, se aproximando o fim da colonização, o fim da escravidão, já no século XIX, né, lembrando que o Brasil se emancipou de Portugal em 1822, né, em 1888 teve o fim da escravidão, em 1889 teve a proclamação da República, né. Então, nesse século, com a percepção de que iria acabar o domínio português, de que iria acabar a mão de obra escrava, né, e que viria a ser substituída por mão de obra assalariada, os donos da terra, os donos do poder político e econômico tomaram medidas para que a estrutura agrária brasileira não fosse alterada, porque esse fator da posse da terra, ele é um fator essencial para a manutenção da dominação de uma classe, não é? Porque eles detinham a posse das terras, então, numa economia agrícola, eles detinham todos os meios de produção capazes de gerar acúmulo de riqueza. Vocês entenderam? Então, em 1850, teve um capítulo muito importante disso que eu estou falando, que foi a promulgação da Lei de Terras. E o que ela diz? E por que ela foi tão importante? Ela condicionou o acesso a terras agrícolas à compra somente. As terras agrícolas que não tinham dono, elas eram do Estado e elas só poderiam passar para a iniciativa privada por meio de compra. Ou seja, vocês entenderam? Que outro processo você podia fazer isso? Reforma agrária. O Estado poderia dar essas terras para pessoas ocuparem o campo. Só que se priorizou o quê? A venda de terras para grandes agricultores. Ou seja, com o fim da escravidão se aproximando, essa lei de terras ela permitiu que a estrutura latifundiária se perpetuasse. Entendeu? E com isso foi se perpetuando essa estrutura colonial que está no cerne da nossa Constituição como nação, né? Outro aspecto importante, a partir de 1850, é estimulada a imigração europeia. Perceba que não é qualquer imigração,
imigração europeia, ou seja, imigração de pessoas brancas. Com que intuito? Como iria acabar a escravidão? Já se sabia que iria acabar a escravidão no Brasil, e essa mão de obra que ia trabalhar no campo e na cidade, ela tinha que ser uma mão de obra assalariada. Existia essa vontade de trazer brancos europeus que já estariam acostumados com o trabalho livre assalariado em substituição à mão de obra forçada, porque havia esse entendimento preconceituoso de que os negros, os indígenas, eles eram preguiçosos, folgados, não gostavam de trabalhar, não iriam se adaptar ao trabalho assalariado. Um outro aspecto que eu vou falar mais para frente, que está por trás desse estímulo à imigração europeia, é também o de embranquecimento da população. Isso era uma política de Estado. O Estado promovia a imigração europeia com essas duas vontades bem claras, né? Embranquecimento e trazer uma mão de obra acostumada já ao trabalho assalariado. Tá bom? E aí, como eu já falei, em 1888 a gente abole a escravidão, em 1889 a gente proclama a Primeira República, que ficou conhecida, né, como República do Café com Leite. E por que isso? Porque foi um período em que as elites agrárias mantiveram o seu domínio, ou seja, essa estrutura da colônia, ela pouco mudou nesse período, apesar de ser um Estado moderno republicano. Tá bom? Só em 1930 que a gente vai passar a ter alterações importantes nessa estrutura agrária e econômica brasileira, da sociedade brasileira também. Com o golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas instaurou um novo período de república no Brasil. Ele torna-se ditador e acelera o processo de industrialização e urbanização brasileira, que vai seguir de maneira acelerada até 1980, ou seja, vão ser 50 anos em que o Brasil mudou muito, tá bom? Para fechar esse primeiro vídeo, eu trouxe aqui dois títulos que foram publicados no século XX, que tem muito a ver com esse debate que eu estou fazendo sobre democracia racial, né? Então, como o Brasil tornou-se uma nação independente de Portugal já em 1822, né, começou a surgir dentro da sociedade brasileira uma vontade de se diferenciar como nação, ou seja, de buscar uma interpretação própria do que é o Brasil, do que quais são as nossas origens, qual é o nosso destino como nação, como povo, quem é o povo brasileiro, o que é a nação brasileira e para onde ela vai, né? Isso era muito discutido, né? E em 1933, o escritor Gilberto Freire, ele publicou um livro chamado Casagrande Senzala, que foi responsável por popularizar esse mito da democracia racial, como uma ideia do quê? De que a escravidão do negro e do indígena no Brasil, apesar de ter sido um processo doloroso, ele reconhece que foi um processo doloroso e violento, teve como fruto positivo disso uma convivência, uma miscigenação das raças branca, negra e amarela, né, os indígenas, uma convivência pacífica, porque no fundo o português ele tinha essa vontade de se misturar, essa facilidade de se misturar. Então, por meio dessa miscigenação, surgiria uma democracia racial que tornaria o Brasil uma grande potência no mundo, porque haveria aqui uma convivência pacífica entre as raças, não havia conflitos entre as raças aqui. Lembrando que em 1933, a gente estava vivendo, ainda por vir, a ascensão do fascismo na Europa, né? Na Alemanha e na Itália. Então, essa interpretação do Gilberto Freire, ela também estava junto desse caldeirão dessa época em que estava buscando
respostas para essas questões de convívio, né, entre as raças. Pois bem, em 1977, o Abdias do Nascimento, que foi um importante escritor, dramaturgo, filósofo e pensador negro brasileiro, publicou o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, em que ele ataca diretamente essa ideia de democracia racial propagada pelo Gilberto Freire, né, de convivência pacífica entre as raças, né, em que ele, na verdade, ele aponta que essa ideia de miscigenação, promoção da miscigenação como algo positivo, tem por trás, na verdade, essa política de embranquecimento da raça brasileira, e que isso é, na verdade, um processo de genocídio do negro brasileiro. Ou seja, o genocídio é quando você elimina uma raça de um território, de uma nação. Só que o genocídio do negro brasileiro após a escravidão, ele continuava não pelo assassinato, pela chacina de negros em massa, mas sim pelo apagamento do negro da sociedade brasileira, ou seja, pelo embranquecimento, pela miscigenação, o negro ele iria assumir dos traços da cultura brasileira e dos traços das pessoas. As pessoas iriam se embranquecer e eles deixariam de ser negros. Então, isso seria uma outra maneira de você promover esse genocídio. Deu para entender? Eu trouxe aqui um texto que resume essas questões que eu trouxe agora nesse debate. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar este vídeo por aqui e vou continuar em outro vídeo para poder quebrar e não ficar muito extenso, tá bom? Até o próximo.